Boa tarde, pessoal. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. Programa Enigmas ao ar, aqui na TV Facebook. TV Orkut, canal 21 da NET. Gratidão Planeta Terra pelo plug aí conosco. Queria começar o programa, Kátia Gaia, mandando um beijo aí para o Rio Grande do Sul, para a Suzana da Conscienciologia, que interage direto aqui com o programa. E beijo, Suzana, gratidão pelo carinho de ontem, pela participação no grupo que nós tivemos, eu e Kátia Gaia, né, Kátia? É verdade, quero agradecer todos os participantes que interagiram conosco, que é o Fred, que também está dentro do grupo, a Roseli. Então fica aí o nosso agradecimento, foi muito bom. E o nosso convite para vocês virem aqui participar e falar um pouco desse assunto de consciência, ufologia, espiritualidade, para esclarecer um monte de gente aí, né, Kátia? Com certeza. E nós vamos começar com alguns recados para vocês. É o nosso convite de toda semana, que você já está ao par, que é a nossa viagem para o Egito. Então, o programa Enigmas leva você para este local maravilhoso. São 12 dias mágicos, com história, metafísica, com vivências, enfim, muito interessante, né, Cris? É verdade, vai ser uma sagrada aventura, porque o Egito é uma terra muito diferente, né? Um pessoal muito diferente, é muito legal participar de tudo isso, porque é berço de civilização humana, né, pessoal? E nós teremos o cruzeiro pelo Nilo, vocês irão conhecer vários templos, na maioria, né? E também nós incluímos um dos passeios mais interessantes, é Alexandria. E na ida nós teremos uma conexão em Amsterdã. Então nós teremos um city tour em Amsterdã. É legal. Vamos lá, pessoal, fazer comprinhas nas lojinhas, que é muito gostoso e super barato, super em conta. Vamos tirar um close aqui do nosso folder. Então, para vocês que desejam ir com o programa Enigmas, o momento é agora. Vamos fechar o pacote, que o dólar está em um preço super legal, né? A cotação. E a Abatur, ela tem uma condição especial que você pode fazer em 10 vezes sem juros. Então, vocês podem já entrar em contato através do e-mail para obter maiores informações, que é contato@abatur.com.br, ou o telefone aqui em São Paulo. Cris, você passa? É 011 3258 1100. Mas, Kátia, hoje nós temos duas pautas extremamente interessantes. É verdade. Daqui a pouco vocês vão... Fiquem plugados aí, que hoje aqui estamos aí com uma cantora maravilhosa que todo mundo adora, com certeza. E olha, super famosa aí no meio, tá, gente? E nós temos também um convite para vocês, que nós estaremos na quinta festa cigana da família Valenzuela, será lá na Zona Leste. Então, para vocês que desejam maiores informações, vocês podem entrar em contato conosco, ou através do site deles, que é o www.familiavalenzuela.com.br, e será no dia 15 de junho, num local maravilhoso. É uma festa fantástica, com várias atrações, várias bandas, música ao vivo, várias danças. E eu e Cris, como todo ano, estaremos lá. E a temática deste ano é o tarô, né? Olha só, então, vamos lá participar, porque é uma festa belíssima. Um beijo aí à família Valenzuela, que também nos prestigia todos esses anos a fio, né, cara? É verdade, é um prazer enorme estar, e estaremos divulgando também na próxima semana, mas entre em contato, tá? Porque tem muitos convites, aí você pode já comprar o seu. É verdade, Kátia. Vamos à mensagem, que é bem curtinha, que foi mandada pelo nosso internauta, e que eu achei muito legal, porque faz a gente parar para pensar nessa mensagem, né, Kátia? É verdade. O Igor, ele está sempre conosco, sempre postando vários vídeos, vários temas interessantes dentro do tema ufologia. E essa mensagem é bem interessante. Igor, muito obrigada, viu? Sobre um rato e sobre Deus. Um asceta estava meditando em uma caverna. De repente, um rato entrou e deu uma mordida em sua sandália. Aborrecido, o asceta abriu os olhos. Por que você está perturbando a minha meditação? Estou com fome, inchou o rato. Vá embora, rato louco, pregou o asceta. Estou procurando a união com Deus. Como se atreve a me perturbar?
como esperava tornar-se um Deus, perguntou o rato. Nem mesmo consegue tornar-se um comigo. Como você espera tornar-se um Deus? Pois é, né, gente? Vamos lembrar que a menor das criaturas também é um Deus em potencial. E o respeito é o princípio do verdadeiro amor, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa nossa vida existencial aqui, né, Kátia? Eu acredito que dentro deste trabalho que nós fazemos de autoconhecimento, muitas pessoas acham que por ter um pouquinho, acho que tem muito. Então é engano. Quanto mais você tem, menos você acha que tem. E é fato que a gente quer pesquisar mais, quer ir mais a fundo em muitos temas, não é mesmo, verdade, Cris? porque a verdade é o seguinte, quando você conseguir se ver pequeno, aí que você vai saber que você já está ficando grande. Então, gente, vamos à nossa pauta, né, Kátia? Aqui a gente não pode perder um minuto sequer, né? Vamos falar hoje de um tema polêmico. São Jorge é mito ou realidade? E salve Jorge, né, gente? Vamos falar com a nossa escritora, pesquisadora. Vamos tirar no close aqui. Vamos falar sobre o livro, as pesquisas que ela tem. Ok. Vamos apresentar a Tina. Tina Simão. Tina Simão, seja bem-vinda ao programa Enigmas. Gratidão por sua presença. Salve Jorge, né? Salve Jorge, com certeza. Um prazer imenso, viu, Tina? Eu que agradeço aqui o convite e fico com muito prazer de estar aqui com vocês. Obrigada. A honra é toda nossa. Mas ela não escreveu só esse não, mas o tema vai ser esse aqui. A gente vai tirar um outro close de outro livro que ela também já escreveu, mas hoje o assunto vai ser sobre São Jorge. Santa Sara. Também a força dos salmos. A Tina tem um trabalho muito forte em cima desse livro, com workshops, cursos, mentalizações, né, Tina? Isso mesmo. O meu curso de Anjos, Arcanjos e Salmos, ele está baseado nesse trabalho, né, nesse livro, que já faz um tempo que nós editamos. Todos os nossos trabalhos foram editados pela editora Alfabeto, né? E, inclusive, o Tarô dos Deuses Hindus também, que é um trabalho que eu fiz, um trabalho de pesquisa, né? Todos os meus trabalhos são assim, né? Em cima de pesquisas que nós fazemos para fazer a edição do trabalho. E transmitir um pouco desse conhecimento, né? Que as pessoas não sabem, né? Sobre esses seres mágicos aí. Então, vamos conhecer um pouco mais, mas antes da Tina começar... Você quer começar com música? Ah, com certeza, porque como ela é amigona do Oswaldo Montenegro, ele fala que a arte nos aponte uma resposta. Eu sou fã incondicional dela. Estou babando aqui, porque a Glau Piva está aqui no programa Enigmas. Gratidão, viu, Glau, pela presença, amiga. Obrigada a vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar dos enigmas, né? Poder falar de coisas que eu acredito e que vem nesse meu novo trabalho, que é o Glau Piva Show, o Filtro dos Sonhos. Conta um pouquinho do teu trabalho, da tua jornada para o nosso internauta. Bom, eu tenho já mais de 20 anos de carreira, é o 7º trabalho esse, Glau Piva Show, Filtro dos Sonhos. Assim, o pessoal que quiser saber mais aprofundado, glaupiva.com, né, que é o meu site. Assim, desde sempre, violão, voz, tentando agradar o coração das pessoas e fazendo com que o meu trabalho chegue de forma que a gente consiga filtrar um pouco dessa energia ruim que vem pairando aí ao longo dos dias que a gente vive da semana. Até tem uma música nesse disco chamada Tô de Carona, e eu sempre falo que a gente aqui tá de carona, né, nesse mundo, porque a gente vai na padaria, a pessoa tá de mau humor, a gente toca a campainha, a pessoa atende ruim, a gente tá no trânsito, sempre tem alguém para te xingar, né? Então eu digo que assim, a gente está de carona nesse mundo e a gente tem que ser o melhor possível. Nos minutos que a gente conseguir ser um pouquinho melhor, é sempre bem-vindo para o mundo, para a terra, para a energia da gente. Muito bem colocado. Grande Glau, né? Super espiritualizada. Glau, me fala uma coisa. Qual é a primeira música que você vai cantar aos internautas? Eu vou fazer uma que vocês pediram aí, já cheguei, vocês falando de Retratos das Cores. Essa música, ela é a caçulinha da minha carreira.
é a mais novinha, é a que entrou já no final da escolha do repertório do disco, é uma das músicas inéditas desse trabalho. Esse trabalho é um disco de um show ao vivo que foi feito em Santo André, no Espaço Gambalaia. E essa música, ela fala de todas as cores que tem um verdadeiro amor. Então vamos ouvir o Glau Piva, né? Depois nós vamos mostrar os CDs, ela vai falar onde adquiri-los. Também ela tem um DVD aqui, né, Glau? Tem sim. Que legal. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Vamos acompanhar. Estrelas que conversam no céu, sementes de nuvens pelo chão, nossos corpos embrulhados em véu, fazendo loucuras de verão. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. O dia que nasceu pra você é cheio de flores pra eu pintar. As ondas que nos lambem os pés nos fazem convites pra dançar. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. Montanhas que abraçam o sol, a lua que chega pra brilhar. Eu tenho seus segredos em mim, eu digo pra sempre vou te amar. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. Que nasceu pra você é cheio de flores pra eu pintar. As ondas que nos lambem os pés nos fazem convites pra dançar. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. Que abraçam o sol, a lua que chega pra brilhar. Eu tenho seus segredos em mim, eu digo pra sempre vou te amar. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. Retratos das cores desse amor. São retratos das cores desse amor. É lindo, né, gente? Olha a serenidade que passa essa música, né? Voz lindíssima, parabéns, Glau. Obrigada. E vamos falar um pouquinho do DVD, vamos tirar um close aqui do DVD da Glau? Esse é o último, né, Glau? É o mais novo, né? É o mais O novo. último é quando a gente diz que acabou, né? Não, esse é o último desse mês aqui, né? Vamos falar bem assim, né? Esse daí é o mais novo, junto com o CD. É CD e DVD. O seu DVD aqui, vamos tirar no close. O show de lançamento foi dia 15 de março desse ano e o show de gravação foi dia 23 de setembro de 2012. Aí de setembro até março nós tivemos todo o
projeto de processo, né, de mixagem, masterização e toda a limpeza de imagem, tudo aquilo. Para quem quiser comprar o CD, adquirir o CD, como é que faz? Pelo site glaupiva.com, tem lá um localzinho onde a pessoa pode fazer o pedido e também pode pedir pelo glaupiva@glaupiva.com. Facinho, glaupiva@glaupiva.com. Pelo e-mail também a produção dá todas as informações. E a Glaupiva também está no Facebook, aí quem quiser adicionar a Glau, aí quem for fã dela, por favor, adicione aí. Qualquer dúvida em relação a como adquirir o CD, também pode entrar em contato com você via Facebook, né? Pode sim, é Glaupiva, o Facebook Glaupiva. Tem uma Glaupiva lá, que é a costureira, mas pela foto já vai dar para saber, né? Porque ela faz uma propaganda da carreira dela como costureira. E aí eu sou a Glaupiva cantora, você já vai ver lá meu site glaupiva.com, vai ver minha foto lá cantando, então sou eu. E quem quiser convidar você para você fazer shows? Também pode ser pelo Face, a produção também vai conversar, e pode ser também pelo glaupiva@glaupiva.com e pelo site também, tem todos os contatos lá. Bom, Glau, agora eu convido você a ouvir falar um pouco de São Jorge. Deixa eu só passar aqui para os teleinternautas, porque hoje nós não estamos com a caixa de e-mails direto da TV Orkut. Então, nós estamos interagindo através do Facebook. Então, você pode entrar através do nosso perfil, que é o programa Enigmas. Então, nós responderemos todas as perguntas por aí, tá bem? Agora vamos falar com a Tina, né, Tina? São Jorge, olha lá, fala com o nosso internauta, é mito ou é realidade? Olha, eu acredito muito que ele é uma realidade, embora seja uma figura polêmica, né? E por causa de todas as pesquisas que foram feitas até chegar nesse assunto, para mim, ele é uma realidade, bem verdadeira mesmo. Então, conta um pouco da história de Jorge, para o nosso internauta. A história diz que ele viveu na Turquia, especialmente na Capadócia, né? E que a data de comemoração de São Jorge, que é 23 de abril, na realidade é a data da morte do santo, e não a data do nascimento. E ele é uma figura polêmica, porque ele foi um dos primeiros santos, né, a cultuar a verdade que ele dizia, né, que Jesus era a verdade, ele se converteu, né? E ele era um militar. E aí, num determinado momento, ele foi chamado, havia um grupo, um estudo, né, do imperador Constantino, que queria acabar com os cristãos da época. E aí ele se declarou, ele levantou no meio àquela palestra, aquele evento, né? E aí ele disse que ele era realmente seguidor de Cristo. E a partir daí começaram as torturas. Ele foi imensamente torturado. E ele sobreviveu a essas torturas. E você veio nos bastidores me contando algumas histórias bem peculiares de Jorge. Certo. Conta para o nosso internauta uma dessas histórias que você me contou nos bastidores. Então, né, ele sofreu várias torturas, foram 7 torturas. E uma das últimas, muito sérias, assim, ficou enterrado no cal, ele usou sandálias de ferro quente, em brasa nos pés. E a todas essas torturas foram 6, e a última, que depois ele foi degolado, né? Uma das últimas, ele tomou veneno, um mágico. O imperador Constantino mandou que o mágico desse um veneno para ele tomar. Ele tomou o veneno e ele sobreviveu. E ele era sempre avisado por Jesus, né, das torturas que ia acontecer com ele. E nessa vez, o mágico, então, mandou que ele ressuscitasse um morto, uma pessoa recém-morta. E ele ressuscitou essa pessoa. O morto se tornou vivo de novo. E aí o mágico se converteu ao cristianismo. É claro que o mágico também morreu, né? Foi morto depois. E, na sequência, então, o imperador determinou que ele se convertesse ao deus Apolo, que eles eram seguidores dele. E dentro daquele deus, as histórias contam que dentro daquela estátua havia um demônio. E ele orou mediante a frente daquela estátua, e a estátua despedaçou-se, quebrou-se, né? E a partir daí, então, e é claro que ele não se converteu, continuou afirmando a verdade em Jesus, e aí ele foi levado para ser degolado. Junto com ele também foi degolada a imperatriz Alexandra, esposa do imperador, porque ela também se converteu, né, ao cristianismo. Então é uma história assim muito antiga,
não tem documentos comprobatórios sobre essa existência, e por isso ele é um santo caçado, né? Agora, recentemente, aconteceu isso, mas já voltou tudo ao normal. Ele teve um rebaixamento porque alguns santos não têm milagres atuais, é isso, Tina? Isso, não tem comprovação. Na antiguidade, qualquer pessoa que se dizia milagroso era tido como santo. Então, hoje, a comprovação científica é exigida para se considerar um santo. Então, é outra documentação. Como não havia na antiguidade essas provas, né? Então, por isso que ele e outros mais 13 santos também foram rebaixados. Mas continua sendo cultuado. Todos eles continuam sendo muito cultuados. Mas Tem Jorge perguntas aqui. existiu, né? Existiu. Historicamente, ele existiu. Existiu, sabe por quê? Eu acho que se ele não tivesse existido, ele não seria considerado em tantos países, inclusive como padroeiro de tantos países. Verdade, que ele é padroeiro da Turquia, né? Nós estivemos lá também, né, Cátia? Capadócia, né? Da Capadócia, da Inglaterra, Na Europa, de muitos. Portugal. Em Portugal, ele foi trazido pelos ingleses para Portugal. E, a partir daí, ele começou a fazer parte da procissão de Corpus Christi, naquela época. E foi assim que ele chegou ao Brasil. E por que considerado o santo da justiça? Então, até por causa da luta que ele teve, né? Dele ser um lutador, dele comprovar, dele lutar pela verdade. A grande palavra dele era a verdade. Então, ele se converteu... Né? Bem guerreiro. Guerreiro, né? Guerreiro, justiceiro, militar. E, além do que, ele é padroeiro também de várias corporações militares. Acho que verdade. vocês sabem, né? Do exército, também de escoteiros, né? Então, E é Ogum no secretismo religioso da Umbanda, né, Mas Cátia? antes disso, tem uma pergunta aqui do Fred Neto. Opa! assim... O que o dragão representa na imagem de São Jorge? Então, o mal, né? O mal. O dragão representa o mal. E as lendas que envolvem o dragão querem dizer exatamente isso. Então, aquela historinha da princesa, dele lutar, tem várias histórias, várias lendas, que diz que ele lutava para conquistar, para tirar a princesa das garras do dragão. Porque uma das histórias é assim, num determinado lugar, esse dragão assustava as pessoas daquela comunidade. E era dado, para aplacar a ira do dragão, era dado alimento, animaizinhos. Acabaram os animaizinhos. Começaram, então, a dar para esse dragão as jovens. E a última jovem que foi oferecida ao dragão era a princesa do local. É claro que aí chega o justiceiro Jorge, né? Luta contra o dragão. Então, tem várias historinhas com a mesma conotação, né? E aí, depois disso, numa delas, ele, inclusive, submete o dragão e leva ele para dentro da cidade, né? E a partir daí, então, que ele ficou essa relação dele com o dragão. E o dragão sempre é o mal. Vencer o Na mal. realidade, podia ser o Império Romano também, na época. Pode. É uma lenda, né? Então, assim, naquela época havia muitas lutas. Pode sim estar relacionado à luta dos romanos contra os cristãos. A lenda, na realidade, pode ter esse fundo, né? Os dragões também são medievais, né? Não são? São medievais. Mas os dragões, olha, depois que eu conversei com o Eric Von Däniken pessoalmente, eu já não duvido mais de muita coisa, porque depois da informação que ele deu, com bases científicas, que foi encontrado um sarcófago, onde existem seres mitológicos, né, Cátia Gaia? E provou quimeras, isso na palestra dele aqui em São Paulo. Então é impressionante, porque a própria deusa Ísis, que nós achávamos que era apenas uma decodificação simbólica de algum santo, né, Cátia? Sim. Na realidade existiu, de 3 metros de altura e com asas, e foi encontrado seu esqueleto embaixo da pirâmide de Sankara, com o sarcófago todo de ouro e bronze. E fora isso, gente, foi encontrado um sarcófago gigante, com minotauro, os esqueletos desses seres mitológicos que nós achávamos que era apenas mito. Então, eu acho que Apocalipse é isso, é a revelação dos fatos, né, cara?
Ele conta mesmo que é tudo em pedaços e foi remontado justamente. Esses seres são bem diferentes mesmo, ele chama mistos, né? É por isso que no Egito, inclusive, que nós vamos fazer agora, vocês, quem for conosco, vai conhecer os templos de Bastet. Ele diz que a própria esfinge foi encontrado nos esqueletos da esfinge, ou seja, um ser misto entre ser humano e leão. E que a ciência não traz isso a público porque eles não têm como explicar. Como explicar isso? E quem não sabe, Eric von Däniken é um dos maiores pesquisadores da área arqueológica, ufológica. Tem um best-seller chamado Os Deuses Astronautas. E nós tivemos, quem quiser, acesse nossa página aí do Cron TV no YouTube. E tem lá, Cris de Pascoal e Katia Gaia com o Eric von Däniken. E ele abre o jogo. E em off ele falou outras coisas para mim e para a Katia que a gente também não vai contar assim. E na próxima viagem de volta ao Brasil, aí ele veio e disse que os seres, os ETs, estão chegando. Ele disse para você, ele tem certeza que antes de 10 anos eles estão aparecendo, né? Ele disse claramente, perguntei para ele sobre essas naves que estão sendo colocadas no YouTube, se é verdade, se realmente na estratosfera povoam realmente essas naves alienígenas. E ele falou em vídeo, está lá gravado com o tradutor e intérprete dele. É verdade, eles vão chegar a qualquer momento e vai ser um dos maiores booms da humanidade. É bom a gente se preparar, né? Ele diz que são positivos, agora está perguntando se são bons ou maus. Ele diz que são seres positivos e que não vêm para invadir, porque se assim quisesse, já teriam feito, sabe, Lau? E então, com certeza, dragões devem ter existido. Não, de repente, como a gente pinta, mas algo muito semelhante, né? Então, Kátia, na tradição católica, acho que a gente já leu bastante sobre isso, né? São mitos, né? Então, a história do dragão é o mal. Ele é caracterizado como mal, porque é algo que não se sabe explicar. Mas, já na tradição oriental, não. É verdade, tanto que o Oriente todo tem símbolo de dragões, né? Não é? Os seres mitológicos, como o dragão, a fênix, o unicórnio e outros, são cultuados, fazem os festivais, né? A tradição chinesa é toda focada na mitologia, vamos dizer assim, que para nós seria uma mitologia e uma realidade. O dragão, na tradição chinesa, ele é extremamente importante, cultuado, é positivo, é ligado ao elemento madeira e outras coisas mais. Verdade. Glau, você gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa entrevistada? Eu não. Ela tá falando tão bem, mas essa coisa de falar de dragões, de seres que tem metade leão, metade homem, né? Você sabe que eu acredito em tudo isso aí. Eu acho que quando tem... Sabe aquele negócio de mãe? Quando a mãe fala assim... se falou alguma coisinha, porque alguma coisa tem ali, sabe assim? Então, eu acredito que toda lenda tem um fundo de verdade, porque alguém viu, alguém falou, e nós, seres humanos, somos, assim, ainda tão limitados, que a gente ainda acredita que tudo é mentira, né? Mas talvez acho que a gente acredite que é mentira, para a gente não acreditar na verdade, que às vezes dói, ou às vezes dá medo, né? É verdade, Glau. O lance é o seguinte, né? O Eric von Däniken, que ele estava conversando com a gente, ele deixou bem claro, e eu vi isso da boca de um pesquisador do nível do Eric von Däniken, e depois assisti a palestra dele, né, Kátia? Onde ele mostra, ele mostra ali as quimeras, as tumbas que foram encontradas, e os geneticistas não tendo capacidade de explicar como que foi feito. É uma mistura, tem 4 pares de DNA, foi isso que ele deixou claro. Como que vocês vamos explicar isso? Então é melhor não falar. Ele está fazendo palestras pelo mundo inteiro e mostrando, porque ele diz assim, eu estou com quase 80 anos e eu não posso morrer com esta verdade. Eu preciso divulgar isso. Eu acho fantástico porque ele está sendo super corajoso, né? Nós entramos numa outra realidade que eu acredito que essa realidade, num novo momento, né, a partir desse ano aqui, 2012,
todas as pessoas que trabalham com esses enigmas e que trabalham com a parte espiritual ritualística e tudo, sente até que nós estamos entrando num momento, um momento diferente, num momento em que a gente não tem muito mais tempo para ficar deixando as coisas escondidas, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente está num momento sem tempo. Eu até tenho uma música que fala isso, nós estamos sem tempo já, no momento de não ter tempo mais. Então, eu acho que aquilo que eu falei no começo, que é ter mais amor, falar mais de amor, a relação humana, eu venho falando isso muito já há bastante tempo, sobre a relação humana. Por quê? Porque, por exemplo, esse pesquisador, ele veio para isso. Você vê que missão que tem essa pessoa, né? E que ainda não descansa. Nós sabemos da realidade das nossas missões. Muitas vezes nós não temos coragem de assumi-las, né? Então, por isso, eu acho que a gente já é sem tempo. A gente tem mesmo que acreditar nas coisas místicas, a gente tem que acreditar que Deus está lá, que o grande universo está lá a nosso favor e que as palavras ditas são escritas e são materializadas. Né? Isso aí, obrigado, Glau. Olha que legal que ela está falando, né? Contribuição ótima, com certeza. Contribuição maravilhosa, porque, assim, eu vejo que toda pessoa ligada à arte tem um plug diretamente com Deus, né? Porque como é que pode, né, cantar, ter esse dom, né, que é cantar e encantar, e a gente percebe quando você está cantando, sabe? E você vive essa arte em você, entendeu? Você exala isso, é o teu perfume, entendeu? Isso é legal, entendeu? Eu sinto quando eu canto, às vezes, quando a gente consegue se conectar de uma forma... Porque não é todo dia, é a mesma coisa que trabalhar. Tem dia que você está super bem para trabalhar, tem dia que você está super bem para dirigir, para família e para tudo. E tem um dia que parece que tem a lua, o sol, o chão, e o violão, a voz, o equipamento de som, parece que tudo está a favor. E tem um dia que a gente consegue até levitar. Dependendo de como você se entrega para a música, você consegue até sentir que você está meio fora do chão, assim. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me dado esse dom, mas, às vezes, eu até peço perdão por isso, assim, por eu ter o dom e, muitas vezes, não usá-lo com a sabedoria que eu sei que Ele gostaria que eu usasse. É por isso que eu sempre falo para os meus colegas artistas, a gente tem uma dificuldade diária muito grande com a nossa realidade, né? Mas se a gente não se conectar com o universo, com Deus, com as ritualísticas todas que o universo quer da gente, a gente cai, a gente deixa o mundo passar por cima. Esmorece, né? É Mas não pode, com essa voz maravilhosa, encantando com essa energia, não pode. É isso aí, grande Glau Piva aqui no Enigmas, hein, gente? Tem uma pergunta aqui para ti. Existe contradição entre o conceito católico de São Jorge e a crença popular? Eu acho que toda, né, essa evolução que teve na novela, né, que todo mundo despertou para São Jorge, quem não era desperto, enfim. Nós somos um país considerado altamente, nem diria católico, crente, né? Que acredita, né? Então, eu acho que a novela, de uma certa forma, ela fez aumentar isso. Fez essa curiosidade das pessoas conhecerem os mitos, né? As histórias, e principalmente a força, né? Porque, como a gente estava falando antes, lá fora, os santos, eles são seres que hoje seriam os médios que se manifestam provocando efeitos físicos, né? Para que acontece isso? Para as pessoas acreditarem. Então, na antiguidade havia o quê? Os santos. Não havia a compreensão que nós temos hoje. Então, tudo que acontece na mídia, vamos dizer assim, é para reforçar. Nós estamos vivendo um momento muito, nem sei se seria espiritual a palavra, mas de muita busca de autoconhecimento. Todas as pessoas com as quais você conversa, sendo pertencente a que crença, área for, ela está, no fundo, ela tem uma necessidade da fé, ou do crer, né? Ou de ter um ponto de apoio. Até o cientista, né? Eu sei porque eu estou uma área mais de pesquisa. Para o cientista pesquisar qualquer coisa, ele tem que ter fé. Que aquela pesquisa vai ter um resultado, senão não vai. Isso, fé na pesquisa dele, não é? Na pesquisa, então, verdade. olha os tipos, né? Os diferentes tipos de fé, não é mesmo? É verdade. Então, mas precisa ter ali alguma coisa na essência. E eu acho que isso tem a ver com como ele falou da crença popular, né? Só alimenta, só aumenta, né? E
a emissora da novela, né, eu acho que ela fez um benefício. É claro que existem outros comentários que não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando, porque estamos falando da imagem do Jorge. Claro. Que é Salve o Jorge de né, fato, que né? Salve É um Jorge. guerreiro, um xadrez, o a gente guerreiro, deve né? as nossas considerações É. a ele, né, Kátia? a tenacidade, a persistência, verdade. a Isso. perseverar, ver A verdade, né? E ele acreditou realmente, a história dele fala isso. Gente, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho da fé que ele demonstrou, que ele manifestou, olha, nós realmente moveríamos montanhas, não é mesmo? É verdade, ele fez um Foi caminho, ele intenso. percorreu o caminho que ele tinha que percorrer, né? E na época foi muito importante, né? Porque ele acabou sendo um revolucionário para aquele momento. Ele Verdade. foi contra o poder. Constantino ali era o máximo, né? Corajoso pra caramba, É, né? o imperador, ele era a lei, a colonização lá, romana, aquele momento forte do Império Romano. E ele era né? super bárbaro, Constantino, né? Quem conhece a história, né? Né? Se converteu, inclusive, ao cristianismo por interesses, né? Na realidade, quem era crente mesmo, quem tinha fé, era a mãe dele, que foi Santa Helena, né? E ele não, ele se converteu ao cristianismo por causa dos interesses políticos da época. Então ele queria mais matar quem não estava a favor dele, que era o caso de Jorge, né? É verdade. Kátia, agora tem uma pergunta do Tem mais internauta aqui, tá? que eu gostaria de fazer, que está aí, que eu estou vendo. É sobre Ogum. Ah, tá. Como funciona esse secretismo religioso para você? Que é pesquisadora, escritora. Então, quando os escravos vieram para cá, eles tinham que conseguir, de alguma forma, fazer o culto deles. E aí eles começaram a relacionar os deuses, os orixás deles, com os santos aqui. E aí, naquela época, havia um forte sentimento católico romano, né, que os portugueses trouxeram, e foi criada no Rio, acho que foi no Rio, a primeira igreja de negros, só de negros. E nessa igreja havia a procissão de Corpus Christi, onde o São Jorge foi incorporado nessa procissão. E em relação ao culto, foi isso que aconteceu. Eles precisavam de relacionar a fé para poder vivenciar a crença que eles tinham nos orixás. Então, eles começaram a relacionar os orixás deles com os santos. Assim como Oxum é Nossa Senhora Aparecida, acho que todo mundo sabe, né? Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição. Então, foi fazendo essa relação. No sul do país, Ogum é relacionado a São Jorge, mas mais para cima, se não me engano, na Bahia e em Minas, parece-me, ele é relacionado a Santo Antônio. É verdade. Verdade. E a oração de Jorge é muito linda, né? Porque É. aqui no Enigmas, eu e a Cátia, a gente anda com as vestes de Jorge, gente. Porque o trabalho aqui não é brincadeira, né, Cátia? Não só as vestes, como a espada. É verdade. Tem aí no livro Uma Oração de São Jorge, que eu gosto muito, que é a vela de São Jorge. Que está aqui, que você São faz o belíssimas. pedido, né? Todas elas são bonitas, mas eu, pessoalmente, gosto dessa aqui, que é a oração da vela de São Jorge, que tem a ladainha, né? Então, aqui, ó, essa, ó, que fala que aqui você faz o pedido quando você reza, né? Num determinado momento você faz o pedido que você quer. Olha, Essa gente, eu você tem faço que assim. adquirir, né, o livro da Tina. Tina, para conseguir o seu livro, como é que faz? Lá no Luz Interior eu tenho, em livrarias, claro, mas no Luz Interior, que é o meu espaço de trabalho lá de São Caetano, é só entrar em contato. Então, passa o telefone e o site. Então, é www.luzinterior.com.br. O meu telefone é 11 42 38 8619. E aí pode entrar em contato comigo pelo Face também, que eu estou lá. É só Então, me chamar. gente, é facinho de adquirir, é um livro fácil de ler, curtinho, e dá para você fazer bastante experimentos aí com essa ligação, com esse xatria que é São Jorge, né, Kátia? Aqui o Giovanni pergunta, o poder, a manifestação da fé para o outro indivíduo de São Jorge, ele era físico ou espiritual? Olha, era um poder. A fé dele era uma fé espiritual que se manifestou no físico, porque aconteceram eventos, como aquela história, falando especialmente de São Jorge, aquela história dele ser enterrado no cal. Gente, vocês já viram o que é isso? Era o uma cal fornalha dissolve, de né? cal. É o né? cal dissolve. E ele saiu ileso. Então, eu acho que era uma manifestação, uma força espiritual que se manifestou no físico, que ele fez
pela fé que ele tinha, acontece no físico. Mas o que eu entendi da pergunta do rapaz foi se realmente ele era uma pessoa da imaginação do ser humano ou se ele realmente foi um homem que viveu na Terra, né? É isso que o rapaz está perguntando. Como ela estava explicando, foi um homem que viveu na Terra. Sim, Ele a até- pesquisa diz que sim. Ele até coloca aqui exatamente isso pela manifestação, mas ele está dizendo sobre a realidade e os fatos dessas informações, porque às vezes não é acessível à sociedade, ou porque não é falado na escola. Antigamente a gente tinha aula, né? De catolicismo. Tinha aula de religião na escola, né? Tinha. Eu tive, Eu muito. também. Também tive. Mas agora não tem mais, eu não sei como é que acontece dentro da questão católica romana, onde Jorge é cultuado, né? Mas é Eu por não- causa do ecumenismo, né? É verdade. Porque o Brasil entrou numa era de ecumenismo. Então, hoje não se pode mais ter aula de religião na igreja, por quê? Na escola, por quê? Porque a igreja católica não é mais a predominante. É verdade. Então, nós tínhamos um monopólio católico, né? E agora nós não temos mais. Então, pessoas espíritas, católicas, protestantes, e cada religião, budistas, e cada religião tem o seu espaço, então não é mais dado esse poder de você ensinar religião, porque cada religião tem uma forma de se expressar, né? Muito legal você ter falado isso, viu, Glau? Porque, assim, isso que é legal no nosso país, né? É. Porque vai fazer isso lá no Egito, por exemplo. Os muçulmanos... Essa eles mandam, democracia, né? Até É religiosa. legal ter essa democracia. Apesar de né? virar toda uma bagunça, porque ninguém sabe o que é, às vezes, o que você é? Ah, eu acredito em Deus. E é isso mesmo, eu acho que Deus está colocado nos seres supremos, né? Nós temos pessoas que vieram para a Terra, assim como São Jorge, para serem exemplos, para que a gente acredite que existe uma força maior que a nossa pele, que a nossa carne, né? É difícil você conversar com um ateu, quando ele fala assim que a força dele é a força que ele tem interna, das metas, de quando ele coloca na cabeça ele vai, mas se Deus não deixar, ele não faz também. Ó, mas você tem uma coisa que você falou que eu vou te falar. O ateu, ele só duvida, a gente só duvida do que existe. É. E senão não teria nem o que discutir. Se não existe, não existe. A pessoa só duvida porque interiormente ele sabe que existe. É. Senão ele não duvidaria, você pode ter certeza disso. E às vezes fica até falando para você, né? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que daquilo? Então, se ele tem dúvidas, ele tem aquela, né? Mas assim, como somos todos filhos de Deus, mesmo que nós pendamos para um lado de não acreditarmos e de termos essas dúvidas, uma hora pinta uma dificuldade, né? E aquela frase clássica, né? Se não for pelo amor, será pela dor. Né? É verdade. Agora eu gostaria de ouvir a Glau cantar, né, Kátia? O pessoal Tá pedindo aqui, ó. Posso contar então uma história Claro. sobre o meu trabalho? Ó, esse aqui chama Filtro dos Sonhos, não close aqui. A gente trouxe um pequenininho hoje, nós temos vários, né? Eu e a minha produtora Rosângela, a gente fez vários grandões, ela fez um gigantão. Isso aqui é um filtro dos sonhos. Então, no início dos séculos, as tribos indígenas, principalmente as tribos americanas, elas tinham guerras por terras, assim como nós estamos tendo hoje no país. E essas tribos, elas brigavam muito e as crianças ficavam muito assustadas. E elas não conseguiam dormir, tinham pesadelos e tudo. Para isso, os guerreiros, eles tinham problemas para dormir, porque as crianças choravam muito à noite e tal. Então, eles pediram para o pajé, para que o pajé fizesse alguma coisa para ajudar nos sonhos das crianças e naqueles pesadelos. Então, o pajé recebeu uma mensagem dos espíritos, onde ele tinha que fazer uma esfera com cipó, colocar essa esfera lá na selva, esperar que uma aranha tecesse, então isso aqui é como se a aranha tecesse fosse uma teia de aranha, e que quando a aranha tecesse, então, toda essa esfera, a aranha fosse retirada e fosse colocada uma pedra. Inicialmente, na lenda, conta-se que a própria aranha ficava ali, mas que depois colocasse a pedra. A pedra representaria que tudo de ruim ela ia sugar daquele ambiente. E aí que colocassem penas, para que essas penas representassem a leveza dos sonhos das crianças. Isso seria chamado, então, de o filtro dos sonhos. Seria colocado na oca das crianças, onde as crianças receberiam, então, esse filtro para os sonhos delas. Aí, esse filtro foi colocado, a partir de então, as crianças começaram a dormir, ter lindos sonhos, e os guerreiros puderam guerrear
tranquilamente. O meu disco chama O Filtro dos Sonhos, porque eu quis colocar toda a magia dessa ritualística que eu acredito nas minhas músicas. E eu quis dizer assim para você que gosta de música, que gosta de poesia, que gosta de sentir a música através do som, da letra, do que a gente coloca para vocês, que você se sinta filtrado por uma ou outra música. Então, no meu disco, no meu CD e no DVD, a mídia é um filtro dos sonhos. É esse filtrinho, um desses filtros, que representa que quando você escutar meu disco, você viaje e aí tente sonhar com o seu melhor sonho. Essa música chama Mistério e foi dela que a gente tirou toda a ideia de fazer o Filtro dos Sonhos. É de minha autoria, Mistério. Essa força que te guia é o segredo da magia, mistério. Sem saber te entrego flores, são poderes dos amores eternos. Os mistérios são eternos. Procurei em cada linha a resposta que adivinha o seu rosto. Te conheço, mas não vejo. Sua imagem é um desejo secreto. O seu rosto é secreto. Te desejo pelas noites incertas que desvendam seu rosto em sonhos. Eu te sinto, mas não posso tocar. Eu imploro que as estrelas me acordem, que a magia torne realidade esse sonho em que você me tem. Essa força que te guia é o segredo da magia, mistério. Sem saber te entrego flores, são poderes dos amores eternos. Os mistérios são eternos. Procurei em cada linha a resposta que adivinha o seu rosto. Te conheço, mas não vejo. Sua imagem é um desejo secreto. O seu rosto é secreto. Te desejo pelas noites incertas que desvendam seu rosto em sonhos. Eu te sinto, mas não posso tocar. Eu imploro que as estrelas me acordem, que a magia torne realidade esse sonho em que você me tem. Aí sim, né, gente? Lindo, né? A produção hoje está tendo algumas falhas técnicas aqui, mas a gente compreende sempre. O programa ao vivo é isso, né, Glau? É isso aí. É isso aí. Bom, maravilhoso, né? Cada música mais linda do que a outra, a acessibilidade da Glau, trazendo toda essa espiritualidade que ela possui aí. E já temos um fã-clube da Glau aí, entrando em contato aí com a gente também aqui. Ah, que bom, um beijo para eles. Contato? Contato. Estou pedindo seu contato. Ah, meu contato?
glaupiva@glaupiva.com é o e-mail para vocês poderem falar com a produção e saber tudo sobre minha carreira. Tem o fã-clube também, o Filtro dos Sonhos, no Facebook, tem o pessoal do Filtro, tem o Cantinho Glaupiva também, que também está no Face, e glaupiva.com é o site. Olha que legal, né? Bom, Kátia, tem algumas perguntas ainda para a nossa entrevistada aqui, né? O pessoal quer saber sobre os outros livros que a Tina fala um pouquinho. Fala um pouquinho do Santa Sara, né? Que é a santa dos ciganos, né? Aliás, tivemos uma festa belíssima aí que Kátia Gaia fez aí com Nani Venâncio e que logo vai estar postado aí no YouTube para vocês. Fala um pouquinho de Santa Sara para o pessoal, deste livro aqui. Então, né, eu gosto muito desse livro, foi um trabalho maravilhoso, agradeço a Santa Sara sempre. E quero comentar que aqui, ó, onde está marcadinho aqui, tem 3 rituais aqui dentro de criação da Kátia. Eu não sei se você sabe. Você sabe Não, não isso? sabia. Nossa, eu não sabia, Kátia Gaia. Não, Pois eu olha não só, sabia. hein? Eu também tenho novidade. Olha A Kátia só, Kátia prazerosamente Que me deu bacana. permissão para colocar aí no livro, né, os rituais criados por ela. Mas é porque a Kátia Gaia, gente, ela tem alma cigana, né? Eu Claro, convivo com né? ela há 12 anos aí, a gente faz muitas pesquisas juntos aí, e Kátia Gaia é uma cigana, né? Então, esse livro É foi lindo de... esse livro. Você foi a fundo na pesquisa, várias lendas, várias histórias de Santa Sara. Um dos livros mais interessantes que eu vi. Eu leio É um muito. trabalho da história dela, né, de Sara, que foi uma discípula, que é uma história longa. Mas é uma história muito bonita, eu acredito, né, nessa história da Sara. E foi prazeroso demais fazer esse livro, assim como os outros também. Voltando ainda ao livro do Jorge, quero dizer que aí no finalzinho do livro tem um ritual para emprego que eu coloquei aí, que é muito forte. Na realidade, o ritual de emprego é para Senhor Ogum. Lembra que a gente falou do sincretismo Senhor Ogum, né? religioso, né? Então, para Senhor Ogum, feito às terças-feiras. Quem está precisando de emprego está aqui. Depois, se quiser, entre em contato comigo que eu te conto, tá ok? Então, conta um pouco sobre a força dos salmos. Esse foi meu primeiro trabalho, que ele saiu em 2006, também um trabalho de pesquisa, onde aí eu falo da corrente das 9 horas cheias, da salmoterapia, falo um pouquinho dos anjos, da relação dos salmos e dos anjos da sua data de nascimento. E esse outro trabalho é um Tarô dos deuses hindus. Produção, tira aqui um close do tarô, por favor. Então, eu gosto muito do senhor Ganesha, né? E esse trabalho é feito para ele. Na realidade, é um oráculo, onde você pode fazer uma combinação das cartas. Você não precisa, não precisa ser tarólogo, tá? Para interpretar esse trabalho, né? Então, ele tem 2 grupos de cartas, das frases e dos deuses, onde você faz uma pergunta e combina as 2 energias para saber a sua resposta. A Cris adora uma carta. Essa carta branca é a carta do destino. Olha lá o que você tirou, a carta do destino. Mensagem aqui do tarô, do Ganesha, que As eu gosto muito da mensagens- cultura indiana. né? As mensagens são muito positivas, né? O que você significa fica carta assim, branca? O destino, O o karma, destino. está no seu caminho, né? Então, olha, e aqui tem um Deus, tirei um Deus, tá vendo? Esse daqui é o Agni, que é o Deus da fé, né? Dá para ver? Ai, que coisa, né? Veio o Deus da fé. Viu? Né? Da verdade da fé, né? E tem outros, olha, então aqui tem, esse aqui é o Deus da força, que é o Hanuman, né? Então tem alguns deuses hindus e aonde você faz uma relação, né? Tem das aqui uma frases, mensagem. Vou pegar aqui a Cris, pegou, né? Vou ler aqui a Cris pegou. Lê, Kátia. Sim. É chegada a solução para o que tanto procura. Receba o que o seu coração necessita. Ela me falou assim aqui. Vê pro Enigmas. Olha, e aqui a que eu peguei aqui é o Agni, que é o Deus da verdade e da fé, né? Olha que Olha aí. legal. Que legal. Vamos né? acreditar, não é mesmo? Então, esses são os meus trabalhos, e se vocês quiserem entrar em contato para adquiri-los lá no Luz Interior ou no meu Face também, que é Tina Simão, fiquem à vontade. E perguntas também estou respondendo, é só E seu a gente se telefone? conversar. Passa para o pessoal, quem quiser fazer parte do teu espaço. É 11 4238 8619. É em São Caetano É em do São Sul, hein, Caetano. gente? São Caetano. Nós estamos aí, nossa produção está avisando que nós temos 3 minutinhos. E eu gostaria de encerrar como começamos, Kátia Gaia, com música, né? E eu quero agradecer a Tina, dizer que o espaço dela é super bem conceituado e antigo em São Caetano. Então,
Então, para mim é um prazer trazer uma pessoa super séria, que pesquisa sempre, uma colega que eu tenho maior prestígio. E uma aqui, admiro. simpatia, né? Exala simpatia. E na gratidão pela presença, uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. Espero que seja o primeiro de muitos programas. Glau, agora é contigo. Vamos Agradeço lá. a tua presença, amiga, aqui. Obrigado pela presença da tua produtora, que eu sei que teve uma certa dificuldade para chegar, mas com fé ela chegou, né, produtora? E é Estamos isso aí. felizes mesmo. É isso Estamos mesmo. felizes Muito pela tua obrigada, presença, viu? gratidão. Espero que também seja o primeiro de muitos programas que você participe no Enigmas Claro. e traga toda essa espiritualidade à tona, para o pessoal conhecer um pouco desse teu lado. Mais à noite ela estará ao Ah, vivo. é? Conta um pouco. Hoje eu vou estar ao vivo no Shopping Boulevard Tatuapé, que fica na Zona Leste, ao lado do Shopping Tatuapé. É um shopping grudadinho com o Shopping Tatuapé. Então, Shopping Boulevard, daqui a pouquinho, às 18 horas, ao vivo. E sábado? E sábado eu vou fazer um show. Bom, eu tenho show todo dia, né? Mas esse show especial, sábado, no Paço Municipal de Santo André, às 13 horas. É entrada franca, é um show chamado Jornada da Cultura em Santo André, nova administração, com uma cultura nova, jovem e cheia de energia. Sábado em Santo André, às 13 horas. Opa, é na minha cidade. Então, Glau, que música que você encerra o programa Vou Enigmas? fazer Amor Incondicional, minha e de Celso Carelli, inaugurando uma nova parceria, um reggae, que termina o disco também. Vamos lá. Larara, larara, larara. Larara, larara, larara. Pra um sonho acontecer, não pare de cantar, nem pare de amar. Oh, não. É só deixar rolar, flutuando sem parar. Pela noite vamos nós no luar. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Se o frio é solidão, então troque de emoção. Me abrace com calor. Então, a vida é sempre assim, tem começo, meio e fim. Nosso amor é quase um sol. Vem pra mim. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Larara, larara, larara. Larara, larara, larara. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Olhando pra você, eu quero ser o seu sorriso bom. Não chore, amor, chore não. Obrigada.